Hail the King capítulo 21. Continuação da merda. Deus abençoe. Salve o rei Alexander. Salve Chambord. O tempo parecia rebobinar até o final da batalha sob o pôr do sol, com todos no palácio aplaudindo e gritando. Todos entenderam o significado do que viram. Essa cena inimaginável chocou todos como nunca antes. Então o rei pode realmente se comunicar com os deuses como nos rumores. Então isso significa que o deus da guerra está abençoando Chambord. Se é assim, os inimigos cruéis nunca serão capazes de sitiar o castelo de Chambord. Todo mundo pensou. De repente, as preocupações e os medos na mente de todos desapareceram. Enquanto todos aplaudiam, Angela ficou ali quietamente. Esta menina bonita olhou fixamente para o homem no meio de todo o povo enquanto apreciava os elogios retumbantes e a adoração. Ela sentia-se completamente aliviada. Ela não sabia de onde esse sentimento vinha, se da bênção do deus da guerra, ou da mudança de Alexander. A atmosfera era espetacular e até mesmo Emma, que era dura com Faye, foi afetada por ele, pulando e torcendo entre a multidão também. Os 2 jarros de água com sangue misturados com a poção de cura menor foram distribuídos para as mãos de cada soldado ferido sob a ordem de Brooke. Surpreendentes risos e alegria enchiam o palácio. Em apenas meia hora, muitos dos soldados que gemiam não podiam mais sentir a dor, e os levemente feridos podiam literalmente pegar suas armas para voltar à batalha novamente. A luz e a esperança estavam mais próximas do povo de Chambord desde 4 dias atrás. Tudo isso por causa do rei Alexander, que foi abençoado pelo deus da guerra. Todos olhavam para Faye com adoração e respeito. Os inimigos não tentavam atacar à noite. Isto permitiu à maioria dos soldados para obter sua preciosa noite de descanso nos últimos 4 dias. Depois de curar todos os soldados feridos enganando-os para beber a poção de cura menor, Faye deixou uma dupla de soldados inteligentes para lidar com o resto da situação. Ele foi em uma caminhada com o segundo comandante dos guardas do rei, Brooke. Eles logo chegaram na parede defensiva. O muro parecia magnífico à noite. Faye parou no meio do muro defensivo e olhou ao redor. Chambord era cercada por montanhas à esquerda, direita e atrás. Como se este pequeno castelo fosse aprovado pelos deuses, os 3 lados de Chambord eram protegidos por muralhas defensivas, naturais. Os lados das 3 montanhas que ficavam para fora eram íngremes e quase impossíveis de escalar, mesmo um guerreiro de classificação estrelada teria um momento difícil em fazê-lo. O que era especial era aqueles lados que apontavam para Chambord, lado da montanha. A montanha era muito mais lisa e levantava-se mais gradualmente. Se escalando do castelo de Chambord para a montanha, mesmo crianças pequenas e anciãos seriam capazes de facilmente chegar ao topo das montanhas. Este estranho terreno fez Chambord muito fácil de defender e difícil de sitiar. Parecia o trabalho de um deus. Com as montanhas que cercam o castelo, a única estrutura artificial era a parede defensiva. O portão estava de frente para o Fosso Zuli. O muro tinha quase meio quilômetro de comprimento, 600 metros, e fechava a única abertura deixada aberta pelas montanhas. O fundo da parede defensiva tinha 15 metros de espessura e o topo tinha 12 metros de espessura. Era firme e maciça. Você poderia literalmente andar com 4 carros em cima dela. O que também era especial era que a muralha defensiva não era reta, ela foi projetada para ser ligeiramente côncava. Isso eliminou a maioria dos pontos cegos e permitiu que cada soldado visse o que estava acontecendo sob qualquer parte da parede. A 1/3 de uma milha, 450 metros, da parede de defesa estava o rio de Zuli. Ele estava agindo naturalmente como o fosso do castelo. As torrentes rugiam quando a água fluía. O rio de 1 milha, 1.400 metros, de largura era frequentemente coberto de neblina. O rio era extremamente profundo, por isso era impossível para os soldados atravessarem o rio sem um barco ou navio a menos que eles fossem guerreiros superpoderosos e tivessem a capacidade de voar. Todo mundo que tentasse nadar seria comido instantaneamente pela correnteza. Havia uma ponte de pedra meio natural, meio artificial que ligava os 2 lados.
De acordo com Brooke, ninguém sabia de onde veio essa ponte de pedra. Mesmo a pessoa mais velha em Chambord não sabia quem construiu a ponte. Ela tinha uma longa história e era muito críptica. Fay observou cuidadosamente. A ponte de pedra foi sustentada por 9 enormes cais naturais. Observando de longe, esses 9 pilares eram como montanhas invertidas sendo conectadas à água. Eles eram realmente surpreendentes. Era impossível ter feito esses cais artificialmente. Pareciam mais como se um deus cortasse os picos de montanhas para fora e os jogasse no rio. Esta ponte de pedra era outra vantagem de terreno para Chambord. Era conveniente para o povo de Chambord viajar para fora do castelo em tempos de paz, e a ponte fina tornou muito difícil para os inimigos para transportar máquinas de cerco enormes perto da parede defensiva durante os tempos de guerra. Os terrenos são extremamente vantajosos. Não admira que Chambord fosse capaz de se defender contra 2.000 inimigos bem treinados durante 4 dias com menos de 800 soldados. Este castelo é literalmente uma fortaleza de guerra natural. Depois das observações de Fay, ele compreendeu os terrenos de Chambord. Embora ele não fosse um gênio militar, ele ainda estava surpreso pelo que ele tinha visto. Ao mesmo tempo, ele também estava perplexo. A riqueza e a mão de obra do atual reino de Chambord nunca conseguiriam construir uma construção tão grande, a menos que Chambord fosse uma vez glorioso e poderoso ou este castelo tivesse uma longa história por trás dele. Tudo não parecia tão simples. No entanto, Fay não recordou nenhuma história sobre o castelo. As memórias e o conhecimento do velho Alexander não deixaram Fay com muita informação útil. Brooke, as pessoas me chamavam de retardado antes, certo? Como se Fay de repente se lembrasse de alguma coisa, ele perguntou a Brooke pacificamente. Os pensamentos de Brooke pararam. Ele não sabia como responder a uma pergunta tão direta do rei. O velho Alexander era um retardado que tinha a inteligência de um menino de 3 anos, ele não poderia nem mesmo sobreviver por conta própria. Sob a instigação de seus amigos, ele tinha ferido muito Chambord. Embora ele fosse o rei, ninguém gostava dele. Somente devido ao seu status como um rei concedido por seus pais, o rei anterior e a rainha, ele não foi abandonado pelo seu povo. Mesmo Brooke não tinha respeito pelo velho Alexander. Ele mostrou um pouco de desdém para ele. No entanto, depois de testemunhar a batalha de Fay na muralha defensiva e suas ações divinas que salvaram os soldados feridos, quem ousaria tratar o homem que foi abençoado pelo Deus da guerra como um retardado? Brooke tinha mudado completamente sua visão sobre o rei. Não havia dúvida, o homem à sua frente merecia sua lealdade e respeito. Quando fui atingido por uma flecha na manhã de ontem, minha cabeça atingiu uma rocha. Talvez eu tenha sido abençoado pelo Deus da guerra. Muitas coisas apareceram na minha cabeça e minha mente ficou clara. Como se Fay estivesse falando consigo mesmo, ele falou devagar enquanto tocava o musgo em uma tenda. Você sabe. Essa colisão me fez sentir que de repente eu cresci. Por muitas coisas que eu não entendi naquela época, eu posso entendê-las agora completamente. Hehehe, agora eu sei que eu realmente era um retardado que todo mundo odiava. Brooke, você pode me dizer todas as coisas horríveis que eu fiz antes? Enquanto ouvia o monólogo de Fay, quase todas as dúvidas e incertezas sobre a mente de Brooke desapareceram. Então a flecha de ontem tinha coincidentemente trazido o rei de volta ao normal. Quando o velho rei ainda estava vivo, havia uma profecia de que Alexander era retardado porque ele foi amaldiçoado por Deus. Parece que a maldição finalmente foi revertida pelo Deus. Fay riu em sua cabeça enquanto observava a expressão de Brooke. Fay continuou. Quando fui trazido de volta ao palácio, senti um poder misterioso fluir em meu corpo. Quando acordei, eu tinha força inimaginável. Eu era capaz de aprender qualquer coisa rapidamente e eu era capaz de controlar a minha força. E eu era capaz de usar as técnicas de batalha naturalmente como se elas tivessem nascido dentro de mim. Depois de ouvir isso,
O último pedaço de incerteza desapareceu da mente de Brook. A monstruosa força do jovem rei e as devastadoras técnicas de machado eram coisas que Brook e todos os soldados não conseguiam entender. Mas agora, tudo parecia como se fosse o decreto do Deus da Guerra. Não havia outra maneira de explicar a batalha que ocorreu esta tarde e o sangue que salvou todos os soldados feridos. Apenas a intervenção divina. Fei estava observando a expressão de Brook de perto. Quando viu a súbita compreensão no rosto de Brook, soube que sua meda funcionava como tinha planejado. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 22. O continente Azeroth. Neste continente Azeroth, todos acreditavam em deuses e poder extremos. Porque houve muitas guerras, o deus da guerra foi o que tinha mais crentes e seguidores. Portanto, ao amarrar todas as pontas soltas ao deus da guerra parecia ridículo, mas era a desculpa mais razoável e impecável. Fei precisava de uma desculpa para explicar o que acontecerá com Alexander. Agora ele tinha uma. Ele sabia que, num curto espaço de tempo, o que ele dissera esta noite seria espalhado por Chambord pelo homem sincero atrás dele. Ele não precisava se explicar a todos novamente. Às vezes, o boato é mais confiável para os outros do que o que você diz pessoalmente. Fei planejou sua explicação perfeitamente. Ele propositadamente se ligou ao Deus da guerra em quem a maioria das pessoas acreditava. O que a experiência de Fei na Terra lhe ensinou foi que crenças e religiões que causaram disputas e guerras, se usadas adequadamente, poderiam ser tremendamente úteis. Não me lembro, claramente, de nada do que aconteceu antes de ontem. Brook, fale-me sobre Chambord e o reino. Fei falou causalmente, parecendo não se importar muito. Ele estava tentando enganar Brook para lhe contar mais sobre o castelo. Será uma honra, Majestade. O escopo do seu reino é apenas o castelo de Chambord. De acordo com o método de categorização no continente de Azeroth, Chambord não é um império separado, mas um reino afiliado de um império. A população total do reino é menos de 10.000, e as forças armadas oficiais são os guardas do rei, que só tem 400 soldados. Brook se esforçou para explicar o que ele sabia claramente. Reino afiliado. Fei tinha um mau pressentimento sobre isso. Claro, porém. Sim, Sua Majestade. O Império Parente de Chambord é o Império Zenith. Tem 250 reinos afiliados e todos os reinos são divididos em 6 níveis. Chambord está no 6º nível, que é o mais baixo entre todos os reinos afiliados. Existem 68 outros reinos de nível 6 sob a ditadura do Império Zenith. Fei não sabia o que dizer, ele sentiu vontade de chorar. Então esta é a verdade. Meu reino é tão pequeno. Eu pensei que ser um rei era incrível. Meu território total é apenas este castelo Chambord, e a população é menor do que uma pequena cidade na Terra. Sou inferior a um prefeito. Pela primeira vez, Fei sentiu que a realidade não era tão doce quanto ele esperava. Ele pensou nisso por um tempo e perguntou, esperançoso. Brook, de acordo com isso, nosso império parente, Zenith deve ser um dos impérios mais poderosos neste continente, certo? A expressão de Brook era estranha. Depois de hesitar por um momento, este homem direto disse a Fei o que sabia. O continente Azeroth é gigantesco. De acordo com as lendas, até os deuses não podem viajar por todo o continente. Existem numerosos impérios no continente, e esses impérios são classificados por sua força, de nível 1 a nível 9. Os impérios de nível 1 são os mais fracos e os de nível 9 estão no auge da pirâmide. No entanto, o Império Zenith é apenas um dos milhares de fracos impérios de nível 1 no continente. O coração de Fei afundou, ele sentiu-se desesperado. Ele nunca imaginou que o status de Chambord fosse tão baixo no continente Azeroth. O status de um rei era muito barato. Os royalties neste mundo eram mais comuns do que os graus universitários na Terra. De acordo com Brook, com apenas um par de acres de terra e algumas centenas de pessoas, qualquer um poderia se tornar um rei.
Esses reis eram como grandes grupos de bandidos. Mas que caralho! Então, afinal de contas, eu sou apenas um líder de um grande grupo de bandidos. E um muito fraco também. As esperanças de Fei estavam esmagadas. Como um rei, ele pensou que ele possuía tudo neste mundo, mas ele estava apenas sonhando. Depois de um momento de silêncio, Fei perguntou novamente. Então, como estão as relações entre os impérios no continente? Quero dizer, não há muitas guerras, certo? As guerras são muito comuns no continente Azeroth. Como se Brook fosse viciado em fazer objeção a Fei, ele disse tristemente. Todo mundo nasce durante a guerra e morre durante as guerras. Meus pais e suas famílias morreram durante as guerras. Pessoas morrem a cada segundo neste continente. Fei ficou chocado. Puta merda! Então isso significa que meu reino poderia ser esmagado a qualquer segundo pelos impérios superpoderosos. Quando as guerras vêm, o poder de um indivíduo é limitado pelas batalhas que envolvem milhões de soldados. Por que não pedimos ajuda ao nosso império parente? O Império Zenith tem o dever de proteger seus reinos afiliados, certo? A resposta de Brook desta vez não decepcionou Fei. Se eles soubessem da nossa situação, o Império Zenith enviaria seus exércitos e guerreiros de estrelas para nos ajudar. O problema é... Brook apontou para o acampamento dos inimigos do outro lado do Fosso Zuli e disse impotente. Eles trancaram o único caminho que Shambod pode usar para se comunicar com o mundo exterior, então não conseguimos mandar mensagens para o Império Parente lá fora. Então é assim que é. Fei rapidamente compreendeu a estrutura e a chave para a sobrevivência neste continente caótico a partir das palavras de Brook. Não havia dúvida de que o continente Azeroth era enorme. Era maior do que qualquer continente na Terra, ainda maior do que todos os continentes na Terra combinados. O que era pior era que os impérios no continente lutavam uns contra os outros o tempo todo, a guerra era o tema principal. Fei sentiu a pressão da sobrevivência esmagando. No entanto, Fei tinha apanhado o ponto principal da resposta de Brook. Havia leis em tempos de paz, e também havia regras de sobrevivência em tempos de guerra. Da resposta pouco clara de Brook, Fei sentia que depois de centenas de anos de guerra, o continente Azeroth tinha formado um sistema de pirâmide interessante. Neste sistema, a sobrevivência de pequenos reinos era possível, desde que se ligassem aos grandes impérios. Uma rajada de vento havia trazido a névoa do Fosso Zuli para a parede defensiva. A atmosfera era um pouco deprimente. Fei decidiu não pensar muito no futuro. Seus pensamentos voltaram para o castelo de Shambod. Brook, fale-me mais sobre Shambod, como outras famílias nobres e pessoas influentes. Como rei, eu nem conheço meu próprio reino. Fei iria obter todas as informações que pudesse tirar de Brook. Brook pensou nisso e disse: para além de Vossa Majestade, a pessoa mais poderosa em Shambod seria o ministro principal, o Sr. Bazir. Por que você estava? Brook coçou a cabeça. Ele não sabia como descrever as ações retardadas do velho Alexander. Ele hesitou por um tempo e decidiu não mencionar isso. Ele continuou. Nos últimos 3 anos, o Sr. Bazir estava dirigindo o reino em seu nome. Exceto pelos militares que estavam sob o controle do Sr. Lampada, o Sr. Bazir decidiu tudo mais para Shambod. Ministro principal Bazir. Recordando alguma coisa, Fei perguntou. Ele tem um filho gordo chamado Gil, certo? Sim, Sua Majestade. Gil era seu melhor amigo. Esse idiota é meu amigo mais próximo. Fei zombou em sua mente. Bazir, Gil. Eles são todos os ovos ruins. Um deles controlava o reino, e o outro me acompanhava o tempo todo para me forçar a fazer coisas más. Continue. Exceto por Bazir, há alguém mais influente? Fei perguntou.
Ele definitivamente iria punir a dupla de pai e filho. Exceto o ministro principal Bazir, o juiz militar Conca e o diretor Oleg são todas as figuras poderosas em Chambord. O ex-primeiro comandante da guarda do rei, o Sr. Peter Sek era um deles também, mas há meio mês, o chefe do governo Bazir descobriu muitas provas revelando a intenção do Sr. Sek de traição e o prendeu. Fei assentiu. Ele encontrou algo muito interessante. Brooke ousou chamar uma das pessoas mais poderosas em Chambord, Bazir diretamente pelo seu nome, mas ele era muito respeitoso com o antigo primeiro comandante da guarda do rei Peter Sek, que foi acusado de traição. Isso não aponta alguns problemas. Embora Chambord fosse um reino pequeno, Fei sentiu que havia muitos conflitos e segredos. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 23. Ele é uma besta. Exceto pelas pessoas que eu mencionei, o mordomo Baz de Sua Majestade, que é seu futuro sogro e pai de Angela, é muito influente também. Mas antes que os inimigos atacassem, Baz tinha deixado o castelo com uma tonelada de riquezas e ninguém sabe onde ele foi. O pai de Angela. Fei ficou surpreso. O pai de Angela ainda está vivo. Não é de admirar porque eu nunca o vi, ele partiu antes que os inimigos viessem, e ele mesmo tomou um monte de riquezas. Isso conta como fugir. No entanto, a reação inicial de Fei não foi raiva. Ele sentiu-se triste por Angela. A menina bonita e amável foi abandonada por seu pai no momento mais importante. Ela deve estar cobrindo seus sentimentos todos os dias. Ele estava de repente preocupado com Angela. A brisa fria soprou através de Chambord. Do outro lado do rio, as tochas dos inimigos queimavam vivamente durante a noite. Olhando para eles de longe, eles eram como estrelas no céu noturno. Fei continuou conversando com Brooke na parede defensiva. Ele agora tinha uma boa ideia sobre os grupos de poder internos em Chambord. De acordo com a descrição de Brooke, embora Chambord fosse apenas um reino minúsculo no continente Azeroth, os complexos artifícios políticos e lutas internas entre os grupos de poder internos eram exatamente aqueles entre os impérios superpoderosos. Fei sentia que estava enfrentando algo realmente interessante. Sinto que não vi Bazir, Conca ou Oleg na batalha de hoje. Eles não precisam participar. Fei pensou em alguma coisa e perguntou. Sr. Bazir tinha chegado à batalha uma vez, foi o momento em que Sua Majestade caiu da muralha defensiva. Juiz militar Conca foi ferido no primeiro dia de batalha, e ele está se recuperando em sua casa desde então. Oleg é um diretor, embora eu pedisse a ele para se envolver em batalha, ele sentiu que sua prioridade era a guarda da prisão, então ele não tem qualquer dever de estar no campo de batalha. Não tem o dever, ok. Fei zombou. Então, como são seus pontos fortes? Quero dizer suas forças pessoais. Bazir é apenas uma pessoa comum. Ele não tem nenhuma mágica, nem tem nenhuma técnica de combate. Conca e Oleg são guerreiros de uma estrela. Mas a pessoa mais poderosa em Chambord é Sr. Lampard. Com o posto de um guerreiro de 3 estrelas, ele é um dos melhores guardiões nos reinos que nos rodeiam. NTZ. Guardiões são pessoas poderosas que protegem um reino ou um império. Brooke estava definitivamente orgulhoso quando falou sobre Lampard. Eu me lembro que o filho de Bazir, Gil, era um mago, certo? Fei de repente teve uma ideia ruim. Ele riu. Passe minha ordem. Chame o mago Gil na parede defensiva para proteger o reino Chambord. Sua Majestade, Gil ainda não é um mago de estrelas. Ele apenas é um mago novato de baixo nível. Claro, um mago novato seria definitivamente de muito ajuda na batalha. Brooke cedeu quando ele respondeu. Como você deseja, Sua Majestade. Vou mandar alguém chamar Gil imediatamente. Obviamente, Brooke concordou com este comando 100%. E isso é o suficiente para esta noite.
Fei praticamente tinha todas as informações que ele queria. Ele sorriu enquanto batia em Brook no ombro. Depois de organizar os soldados em turnos para a vigília noturna, vá descansar um pouco. Ajudarei com a vigília noturna esta noite. Sua Majestade, você não pode. É meu dever. Brook ficou surpreso. Fei sorriu e acenou para cortá-lo. Comandante Brook, ouvi dos soldados que você não dormiu em 2 dias. Isso não é bom. Há uma batalha mais cruel que nos aguarda amanhã. Ok, Brook. Eu preciso que você durma um pouco. Vou precisar que você mate mais inimigos na batalha de amanhã. Este é o comando do rei, você deve segui-lo. Agora vá. Brook estava atordoado. No segundo seguinte, este homem forte estava meio ajoelhado, apoiando sua espada de 2 mãos na frente de seu peito. Ele jurou seriamente. Majestade Alexander, meu honorável rei. Um guerreiro de uma estrela Gate Brook promete sua lealdade. Depois que Brook saiu, Fei inventou uma desculpa e mandou embora os soldados que o seguiam. Ele andou ao redor e observou em detalhes as estruturas e mecanismos de defesa na parede. Ele apaziguou o soldado no relógio noturno e entrou na torre de vigia no meio da muralha defensiva. Esta torre de vigia era um edifício de 2 andares feito de madeiras e pedras. Antes da guerra irromper, esta torre de vigia estava bem decorada. Serviu como um lugar de repouso para os soldados que fizeram guarda nas paredes. No entanto, as batalhas nos dias anteriores tinham virtualmente destruído este edifício. Só tinha 4 paredes parcialmente demolidas. Sem teto, a luz das estrelas brilhavam. Fei escolheu um lugar que pudesse ver a área sob a parede defensiva para que ele pudesse reagir se os inimigos fizessem alguma coisa. Sentou-se e começou a vigília noturna. Um outro soldado estava fora da torre de vigia, guardando o rei. Esta não é uma boa situação. Embora tenhamos derrotado seu cerco hoje, isso não acontecerá todos os dias. Estes inimigos têm grandes equipamentos e são bem treinados. Além disso, somos superados em número. Se isso continuar, Chambord não pode escapar do destino de ser conquistado. Deve haver outro jeito. Fei estava pensando muito. Mas depois de uma tonelada de pensamentos, não uma única boa ideia veio à mente. Afinal, ele era apenas um estudante universitário na Terra. Ele não era um assassino nem um comandante militar. Pensar em uma ideia que poderia salvar o castelo de Chambord não era uma tarefa fácil. Parece que eu tenho que melhorar minha força primeiro. Terei que lidar com o resto mais tarde. Fei desistiu de pensar. Ele decidiu quando fechou os olhos e tentou se comunicar com a misteriosa voz dentro de sua cabeça. Ele queria entrar no mundo de Diablo para subir de nível e aumentar sua força. Contudo, força mental restaurada insuficiente. Não é possível entrar no mundo de Diablo, tente novamente mais tarde. Aquela voz fria e misteriosa deu a Fei uma resposta rápida. Isso decepcionou Fei. Ele meditou por um tempo pacientemente e tentou de novo, mas a resposta foi a mesma. Depois de tentar mais de 10 vezes, ele ainda não conseguia entrar no mundo de Diablo. Foi a mesma resposta, força mental restaurada insuficiente. Fei continuou tentando, mas a fadiga o alcançou e ele involuntariamente adormeceu. No lado sul do rio Zuli. Na base dos inimigos misteriosos, desconhecidos. No meio do acampamento havia uma tenda preta, visivelmente maior e mais magnífica que as tendas à sua volta. Sob a luz cintilante das tochas que a cercavam, a tenda parecia um horroroso monstro escondido na escuridão, pronto para atacar a qualquer momento. No entanto, era quente e brilhante dentro da tenda. O cavaleiro de máscara prateada que apareceu no campo de batalha estava sentado em uma grande cadeira. A cadeira coberta por uma enorme pele preta de um animal desconhecido. O cavaleiro de máscara prateada estava relaxado, uma mão estava mantendo o queixo enquanto a outra segurava um copo de jade quase transparente, rodando vinho tinto dentro dele.
9 guerreiros negros estavam em 2 fileiras em ambos os lados. No lado esquerdo da barraca, um homem misterioso coberto por uma capa preta sentou-se ao lado da mesa. A varinha ao lado deles pusera sua identidade e um mago. Havia um estranho campo de força em torno deste homem misterioso. Isso fazia o homem ficar muito embaçado e ninguém podia ver seu rosto. Embora estivesse quente na tenda, todos sentiam um frio nos ossos quando o olhavam. O guerreiro de 3 estrelas Landes, que foi gravemente ferido por Fei, estava de joelhos na frente do cavaleiro de máscara prateada. Asterisco cracle, cracle, asterisco. Era o som do carvão que estourava sob o fogo. Era o único som na tenda, o que deixou a atmosfera muito estranha. Finalmente, o cavaleiro de máscara prateada ergueu a cabeça. Ele olhou para Landes e perguntou calmamente: Landes, me diga o que aconteceu na parede defensiva hoje. Estou curioso para saber como você foi tão ferido sendo um guerreiro de 3 estrelas. Quando Landes se ajoelhou no tapete vermelho no meio da tenda, a vergonha cobriu-lhe o rosto. O que foi surpreendente foi que, sob a pergunta do cavaleiro mascarado, o poderoso guerreiro de 3 estrelas Landes parecia muito assustado, dizendo ao homem tudo o que experimentou em detalhes. O homem estava escutando indiferentemente. Ele estava concentrado no copo de jade na mão o tempo todo, como se houvesse algo que estava atraindo sua atenção. Depois que Landes terminou, o homem de máscara prateada parou de girar o copo. Ele disse suavemente: Interessante. He. Landes, sente-se. Landes sentiu-se como se tivesse sido absolvido da pena de morte. Ele soltou um suspiro de alívio. Ele se levantou e disse: Obrigado, mestre. Tenho mais uma coisa para relatar. Quando eu estava lutando contra o guerreiro de 3 estrelas do Castelo Chambord, encontrei algo interessante. Continue. Mestre, descobri que o guerreiro de 3 estrelas parecia ferido. Sua energia aquática não era capaz de se mover dentro de seu corpo fluentemente. De minha previsão, ele provavelmente teve uma lesão interna de algum tempo atrás e não se recuperou. Na próxima, estou confiante de que eu posso cortar sua cabeça fora e doar seu crânio para a coleção do mestre. Landes foi exagerado. No entanto, isso não intrigou o cavaleiro de máscara prateada. O cavaleiro não estava interessado na pessoa mais poderosa de Chambord. Parecendo não intencional, ele perguntou: Landes, qual é a sua opinião sobre o pesado touro blindado que apareceu no campo de batalha hoje? Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 24. Duas ordens completamente opostas. Pois ele. A pergunta surpreendeu Landes. Aqueles olhos semelhantes a uma besta apareceram em sua mente instantaneamente. Os olhos por trás do capacete fizeram-me estremecer um pouco. Esse homem tem a força de um guerreiro de 1 estrela. O que era estranho era que ele não tinha energia, como se estivesse nascido com essa força. Landes disse enquanto tentava se lembrar do que tinha acontecido. E também, ele se parecia com uma besta viciosa em crescimento, nascido para batalha e matança. Uma besta. O cavaleiro de máscara prateada pousou o copo e finalmente olhou para Landes. Ele riu. Essa é uma metáfora interessante. Landes, e se eu capturar esta besta e enviá-lo para o Coliseu Imperial? Isso não seria ainda mais interessante? Coliseu. Essa é uma ótima ideia, mestre. Landes disse lisonjeiramente. Se aquele bastardo louco for para o Coliseu Imperial, ele seria o maior gladiador. Haverá 1 tonelada de pessoas dispostas a pagar um preço alto por ele. No continente de Azeroth, os coliseus do Império eram os lugares que os nobres queriam ir. Havia entretenimentos cruéis e sangrentos acontecendo diariamente. Fortes escravos que foram treinados para matar foram forçados a se envolver em lutas mortais com todos os tipos de animais estranhos e monstros perigosos, tudo para o entretenimento dos nobres.
Esses tipos de lutas sangrentas haviam se tornado um costume no continente Azeroth. Elas foram inicialmente as cerimônias de sacrifício para o deus da guerra, mas elas tinham se desenvolvido em algo puramente para a emoção dos nobres. À medida que ficavam loucos pelas lutas cada vez mais, os coliseus se tornaram uma enorme cadeia de lucros. Numerosos impérios estavam envolvidos nela, e também poderiam aumentar o crescimento da indústria de jogos de azar. Muitas pessoas ficaram super ricas a partir disso enquanto outras perderam tudo o que possuíam. O que vale a pena mencionar foi que ser candidato a gladiador tinha uma restrição estrita: apenas os escravos e os pobres que não tinham um título classificado podiam se tornar gladiadores. As pessoas que foram guerreiros classificados e magos não poderiam aparecer nos coliseus. A União dos Guerreiros e a União dos Magos acreditavam que era um insulto aos sindicatos se um guerreiro ou mago fosse colocado nos coliseus. Claro, não foi assim quando começou. Muitos nobres dos impérios superpoderosos não seguiram esta regra. Houve uma época em que uma tonelada de guerreiros e magos foram forçados a lutar nos coliseus. Esse comportamento enfureceu as pessoas mais poderosas do continente Azeroth. Há 500 anos atrás, muitas pessoas poderosas se reuniram sob o apelo de Beckenbauer, um guerreiro de classificação Sol e o mago de classificação Sol Bailey. Juntos, eles passaram a declaração de honra e eliminaram 241 impérios e 10.000 coliseus. Depois desse caso, não havia um único coliseu ou império que ousasse ir contra a declaração. Sob a declaração, um grande gladiador era difícil de encontrar. Pessoas como Fake tinham a força de um guerreiro de uma estrela, mas não tinham qualquer energia, eram tesouros aos olhos de pessoas como o Cavaleiro de Máscara Prateada. Se operassem tudo corretamente, poderiam lucrar grandemente. Poderiam até se relacionar com nobres de impérios superiores. 1. Ao amanhecer, pegue 16, 17 e 18 e mande Chambord se render. Diga ao retardado rei deles que se eles estão dispostos a render-se, o rei e o ministro podem ser poupados, e os cidadãos não serão mortos e serão apenas escravos. Senão, quando conquistarmos seu reino, mataremos todos que nós vemos por 3 dias e lavaremos seu castelo com sangue. O cavaleiro de máscara prateada disse friamente. Quando terminou de falar, uma energia branca e fria apareceu em sua mão, congelando o copo de jade e o vinho em uma escultura de gelo agradável. Sim, mestre. O cavaleiro negro chamado e de pé à direita dentro da tenda se aproximou e curvou-se. E, certifique-se de que você transmitirá esta mensagem para o rei retardado na frente de todos os seus soldados. O cavaleiro de máscara prateada tinha um sorriso brincalhão em seu rosto. Ele exortou enquanto jogava a taça para o lado. Sim, mestre. Curvou-se com 16, 17 e 18, e então deixaram a tenda. 2, 3, 4, 5, 6. Todos os 5 preparem seus soldados. Quando Chambord abrir seus portões e se renderem, apressem-se com seus soldados e matem todos, exceto Ângela e a besta. O cavaleiro de máscara prateada continuou a emitir comandos. Seu segundo comando era completamente diferente do primeiro. Os 5 cavaleiros negros se aproximaram e se inclinaram para obedecer à sua ordem. No entanto, eles ficaram surpresos. Ia conceder a Chambord um caminho para a sobrevivência, mas após isso o cavaleiro de máscara prateada tinha imposto tão rapidamente uma ordem tão fria, ele estava tentando enganar Chambord o tempo todo. O tempo é apertado. De acordo com o nosso plano, Castelo Chambord deve ser conquistado o mais rapidamente possível. Se isso continuar, receio que o Império Zenith saiba o que está acontecendo. Nós temos que fazer isso. Como se o cavaleiro de máscara prateada sentia dúvidas na mente de seus subordinados, ele se explicou. Depois disso, voltou-se e disse para Landes. Landes, espero que consigas fazer o que prometeu, traga-me a cabeça daquele guerreiro de 3 estrelas. Como quiser, meu mestre. Landes estava muito confiante. O resto de vocês podem esperar a minha ordem. Ok, agora vão se preparar.
Quando o sol nascer, vamos agir. Todos os cavaleiros curvaram-se e estavam prontos para sair da tenda. Mas neste momento... Esperem! O silencioso e misterioso mago de repente os interrompeu. O homem cobriu o rosto sob o manto. Ele acenou com a cabeça para o cavaleiro de máscara prateada como uma saudação. Sua voz era rouca, como se alguém estivesse arrastando uma espada maçante sobre uma pedra áspera. A voz aguda soou horrível. Vossa Alteza, sinto que há um poderoso mago no castelo Chambord. Seu plano pode ser interferido. Um mago. A expressão no rosto do cavaleiro de máscara prateada mudou. Um mago poderia interferir em uma batalha facilmente. Ele perguntou: Mestre, você pode dizer qual é a posição deste mago? Este mago está se escondendo bem fundo. Eu sinto que ele está tentando se esconder de alguma coisa. Eu só senti ele momentos atrás. E ele é em torno de 3 estrelas. 3 estrelas. O cavaleiro de máscara prateada estava um pouco relaxado. Se é apenas um mago de 3 estrelas, a ameaça não é tão grande, mas eu ainda espero que o professor possa me ajudar amanhã quando for apropriado e elimine este problema. E o homem de manto assentiu. Eu faria, mas mesmo que seja apenas um mago de 3 estrelas, o dano poderia ser bastante significativo. Diga ao seu exército para ficar longe em caso de lesões acidentais. Depois de ouvir o misterioso mago aceitar seu pedido, o cavaleiro prateado ficou aliviado. Ele sorriu. Tudo bem, professor. Você pode fazer o que quiser, apenas não danifique o exterior e a muralha defensiva de Chambord. O misterioso mago assentiu novamente. Ele voltou ao silêncio enquanto a gelada e fria energia o cercava mais uma vez. A brisa fria estava congelando até os ossos. Fei estremeceu ao abrir os olhos. Ah, merda! Eu estava na vigia noturna, asterisco tosse, tosse asterisco adormeci. Os inimigos não atacaram, não é? Ele estava um pouco assustado. Enquanto pensava, sentiu uma leve fragrância. Ele se virou e ficou surpreso ao descobrir que a bela Ângela estava sentada ao lado dele. No entanto, ela estava adormecida e deitada contra uma parede de pedra fria. Como se a menina sentisse frio em seu sonho, ela segurou seus joelhos firmemente enquanto encurvava suas costas. O orvalho noturno tinha molhado a ponta de seu cabelo. Ela sorriu como se estivesse tendo um sonho doce. Sob a luz das estrelas, seu rosto branco e fino deu a feia impressão de uma fada das flores. Fei moveu um pouco seu corpo. Ele então descobriu que seu corpo estava coberto por um cobertor de veludo espesso. Ângela estava obviamente preocupada e trouxe para ele no meio da noite. Sentindo o calor do cobertor, o coração de Fei estava aquecido também. Por alguma razão, a garota bonita e gentil à sua frente o lembrou de seu primeiro amor inocente, puro e quente. Tudo era lindo. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 25. Soldados chicoteados. Fei levantou-se e colocou o cobertor sobre Ângela. Essa moça tinha trazido o cobertor para Fei, mas ela só usava uma camada fina de roupas. O coração de Fei estava um pouco magoado naquele momento. No entanto, porque Ângela estava dormindo profundamente, Fei não queria acordá-la. Ele olhou para o belo rosto de Ângela e não conseguiu parar de sorrir. Depois de cobrir Ângela, ele deixou o prédio quietamente. A muralha defensiva estava completamente em silêncio. Havia apenas um par de soldados patrulhando. Olhando do outro lado do rio Zuli, a base dos inimigos também estava quieta. Fei ficou aliviado, mas quando se virou, ficou surpreso. Emma também estava na parede. Ela estava de pé contra a parede externa da torre de vigia como se ela estivesse protegendo a porta destruída. Ela adormeceu enquanto estava de pé, provavelmente devido à fadiga. Seu cabelo dourado estava desgrenhado e suas roupas tremiam pela brisa da manhã. Ela parecia linda quando ela estava dormindo.
Foi uma impressão totalmente diferente em comparação com sua atitude normalmente hostil em relação a Fei. Ela parecia realmente inocente enquanto seu corpo magro estava de pé contra o vento frio, soprando. Fei caminhou até ela e beliscou sua bochecha lisa. Ei, criança, acorde. Por que você está aqui? Está muito frio, vá dormir dentro da torre. Quem sabia que Emma ainda estava em alerta? Assim que ela sentiu o movimento de Fei, ela abriu os olhos e socou Fei apesar de estar sonolenta. Fei não esperava e foi acertado bem nos olhos. Asterisco Bang, asterisco. Um olho de panda negro apareceu no rosto de Fei. Ah! Alexander, é você. Depois que ela atingiu Fei, Emma finalmente se tornou consciente de seu ambiente. Ela estava um pouco envergonhada. Ela manteve a cabeça baixa, como uma menina que foi pega roubando doces. Mas assim que ela olhou para o olho negro de Fei, ela não pôde parar de rir. Hehe, eu pensei que os inimigos estavam furtivamente em cima de nós. Mas você parece bem. Você está bem, certo? Fei não conseguiu ficar bravo depois de ver Emma tremer com um vento frio. Ele bateu na cabeça dela e tirou a capa anexada à sua armadura e cobriu o pequeno corpo de Emma dentro dela. Ele sorriu. Tudo bem, agora vá dormir lá dentro. Depois que o sol nascer, volte para o palácio com Angela. O vento aqui é muito forte, este não é um lugar para vocês meninas ficarem. Emma ficou atônita. Ela olhou lenta e fixamente para Fei. Ela rapidamente olhou para baixo enquanto as lágrimas brotavam em seus olhos. Surpreendentemente, ela não discutiu com Fei e obedientemente andou para dentro da torre em ruínas. Alexander, você será agradável com Angela, certo? Quando Emma estava quase dentro do edifício, ela se virou e começou a falar com Fei e perguntou seriamente. Ah! Isso surpreendeu Fei. Ele não sabia o que dizer. Antes que Fei pudesse responder, esta menina continuou. Eu não me importo com o que você diz. Agora que você está agindo normal, você deve agradar a Angela. Alexander, você não sabe o quanto ela sacrificou por você nos últimos 3 anos. Posso garantir que ninguém seria tão bom para você no mundo exceto por ela. Depois que ela disse isso, ela esfregou seus olhos vermelhos e balançou o punho vigorosamente. Ela ameaçou. Agora que você é normal, você tem que proteger Angela como ela protegeu você. Você me ouviu? Se você não fizer isso, eu vou. Eu vou. Eu vou te dar outro olho negro. Depois que Emma terminou de ameaçar Fei, ela se virou e entrou na torre. Emma tinha sido hostil com Fei nos últimos 2 dias. Fei não era estúpido, ele sabia por que ela estava com raiva, provavelmente foi porque o velho Alexander tinha dado a Angela um tempo difícil e causou-lhe muito sofrimento. Embora Emma fosse apenas uma criada, Angela tratou-a como uma irmãzinha. Emma tinha testemunhado todas as queixas que Angela tinha tido durante os 3 anos passados, assim que não gostava de Alexander em tudo. Sua atitude hostil era muito razoável. Fei sabia disso o tempo todo, então ele não discutiu com Emma. Afinal, ela tinha cuidado do velho Alexander juntamente com Angela. Esta menina parecia ser dura e má, mas era gentil e seu coração era tão macio quanto o veludo. O que Emma disse profundamente emocionou Fei, ela foi 100% correta. Depois de assumir o corpo de Alexander e saber o que tinha acontecido no passado, ele tinha que proteger a menina bonita e amável. Ele tinha que proteger Angela como ela protegia Alexander. Era 1 hora da madrugada, o momento mais escuro da noite. Já estavam no outono tardio. O vento frio trouxe toda a névoa do rio para a parede defensiva. Os pensamentos de Fei foram balançados pelo vento. Embora tivesse sido apenas 2 dias desde que ele veio a este mundo, ele já tinha se adaptado. É realmente o decreto de Deus para mim estar neste mundo. Fei estava sob a luz da lua e das estrelas. De repente ele se lembrou do que a cara disse no mundo de Diablo.
Ele primeiro pensou que era algo que a cara tinha dito para enganá-lo por seus itens, mas depois que ele se acalmou, ele sentiu como o que a sacerdotisa disse não era assim tão simples. Parecia que ela queria dizer outra coisa. Enquanto ele estava pensando, duas fortes figuras se aproximaram dele. Era Brooke e Pierce de cabelos brancos que já tinha se recuperado. Sua Majestade, eu tenho que me desculpar. Pierce disse enquanto ele se ajoelhou. Ele disse com remorso. Eu não sabia o que aconteceu ontem. Fay interrompeu a frase, depois sorriu quando levantou Pierce do chão. Nenhum exagero era necessário, mas Pierce foi o que mais chocou Fay neste mundo. Os corajosos e arriscados ataques de Pierce ontem na muralha defensiva disseram a Fay que este homem era confiável. Para os fiéis, Fay os tratava com respeito e generosidade, assim como Brooke. Em uma situação perigosa como essa, Fay já tinha começado a ganhar respeito das pessoas de forma subconsciente. Totalmente recuperado. Fay bateu Pierce no peito. A ação sutil derreteu o gelo entre eles. Sim, eu estou totalmente recuperado. Pierce disse animadamente como ele posou para mostrar seu músculo. Ele riu. Sua Majestade, o comandante Brooke me contou tudo. Chambord finalmente tem um rei. Pierce faz um juramento de fidelidade a Vossa Majestade. Até o dia em que eu morrer. Fay percebeu que Pierce estava totalmente recuperado, pois seu rosto estava corado. Parecia que a poção de cura menor teve um efeito ainda mais forte no mundo real, apenas 2 gotas salvaram a vida de um homem gravemente ferido. Venha e dê uma olhada, parece que os inimigos não têm nada planejado agora. Fay foi até a beira da muralha defensiva. Ele apontou para a base dos inimigos enquanto mudava o tópico. Brooke deu uma olhada detalhada. Suas sobrancelhas enrugadas. Isso é estranho. Aqueles bastardos nunca nos deixaram descansar pacificamente durante as últimas noites. Eles fingiram cercar dezenas de vezes todas as noites e continuaram sitiando antes do amanhecer todos os dias. Algo cheira duvidoso. Eles devem estar planejando algo. Fodam-se os seus truques. Se aqueles filhos da puta se atrevem a cercar-nos de novo, vou esmagá-los em carne com o meu martelo. Pierce olhou para a base dos inimigos e gritou. Fay e Brooke foram ambos derrotados pelo QI deste tipo duro. Ele era tão duro que seu cérebro provavelmente era composto de músculos puros e não de neurônios ou qualquer outra coisa. Fay sabia que enquanto Pierce era duro, ele também era imprudente. Ele era um grande guerreiro no campo de batalha, mas também era um terrível estrategista. Se Fay quisesse que ele planejasse estratégias e buscasse logística como um comandante, teria um tempo mais fácil em convencer os adolescentes a desistir de seus telefones. Brooke, por outro lado, tinha surpreendido Fay com sua atitude fria. Ele era um ajuste perfeito para o papel de comandante e general. Fay não sabia que naquele momento, ele tinha decidido a direção do desenvolvimento de seus 2 primeiros capangas. Depois de centenas de anos, as histórias sobre Pierce e Brooke que serviam sob o imperador Alexander seriam recitadas continuamente pelos poetas viajantes no continente Azeroth. Não importa que tipo de truques eles estão escondendo sob suas mangas. No final, todos eles serão revelados. Fay decidiu parar de ponderar sobre as conspirações dos inimigos. Ele bateu os dedos em uma meia ritmicamente. Pierce está certo, não importa quem é. Quem quiser tomar um pedaço de Chambord perderá os dentes no processo. Pierce riu orgulhosamente enquanto o rei concordava com suas sugestões. Depois de mais de meia hora, o amanhecer estava chegando, luzes brilhavam sobre o horizonte. A base dos inimigos do outro lado do rio não estava mais quieta. O barulho alto de cornetas havia quebrado o silêncio do amanhecer. Olhando de longe, os inimigos negros blindados eram como formigas, eles estavam se movendo dentro da base e fumaça de cozinhar tinha subido para o céu. Depois do café da manhã, uma nova rodada de batalha começaria. Diga aos soldados que se preparem. Brooke,
A batalha de hoje será comandada por você. Todos devem seguir suas ordens, inclusive eu. Embora a força pessoal de Fei tivesse melhorado muito por causa do mundo de Diablo, ele ainda era um manequim completo em termos de estratégias de guerra e defensivas. Era a melhor opção para deixar Brook lidar com isso. Minha honra, majestade. Brook não rejeitou. Oh, certo. Eu já não chamei o mago Gil para vir ajudar com a batalha. Onde ele está? Fei lembrou. Brook também não sabia o que acontecia. Ele se virou para encontrar a resposta. Logo, Brook trouxe de volta 2 soldados que tinham cicatrizes em seus rostos. Brook disse com raiva. Os soldados que enviei foram chicoteados pelo ministro Bazer. Ele disse que Gil estava doente e não podia participar da batalha. Fei olhou para os 2 soldados que foram chicoteados no rosto. A raiva estava crescendo dentro dele. Anterior próximo. Comentários.